Na profecia da mensagem do primeiro anjo, no capítulo 14 de Apocalipse, é predito um grande despertamento religioso sob a proclamação da breve vinda de Jesus. É visto um anjo a voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Com grande voz, ele proclama a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. É significativo o facto de se afirmar que o arauto desta advertência é um anjo. A sabedoria divina decidiu representar o elevado caráter da obra que se devia cumprir com a mensagem e o poder e a glória que a deveriam acompanhar através da pureza, da glória e do poder do mensageiro celestial. E o voo do anjo pelo meio do céu, a grande voz com que é proferida a advertência e a sua proclamação a todos os que habitam sobre a terra, a toda a nação e tribo e língua e povo, evidenciam a rapidez e a extensão mundial do movimento. A própria mensagem derrama luz sobre o tempo em que este movimento deve ocorrer. Declara-se que faz parte do Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo. A mensagem da salvação tem sido pregada em todos os séculos, mas esta mensagem é uma parte do Evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias, pois só então seria verdade ter chegado a hora do juízo. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isto observa-se especialmente no livro de Daniel. Entretanto, no que refere à parte da sua profecia sobre os últimos dias, foi dada a ordem a Daniel para a fechar e a selar até o tempo do fim. Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento daquelas profecias. Mas no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. O apóstolo Paulo advertiu a Igreja para não esperar a vinda de Cristo no seu tempo, porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Não poderemos esperar a vinda do nosso Senhor senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado. Este homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, ou filho da perdição, o iníquo, representa o papado, que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter a sua supremacia durante 1260 anos. Este período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes disso. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até ao ano de 1798. É depois desta data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Esta mensagem nunca foi apresentada no passado. Paulo, como vimos, não a pregou. Tinha falado aos irmãos sobre a vinda do Senhor, mas para um futuro muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu a existência do juízo, mas para mais ou menos 300 anos mais tarde, a partir do seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi aberto. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Com a grande reforma do século XVI, o movimento do Advento apareceu simultaneamente em vários países da cristandade. Tanto na Europa como na América, homens de fé e oração foram levados a estudar as profecias. E, seguindo o relatório inspirado, viram provas convincentes de que o fim de todas as coisas estava próximo. Em diferentes países houve grupos isolados de cristãos que apenas pelo estudo das Escrituras creram na proximidade da volta do Salvador. Em 1821, 3 anos depois de Miller chegar à sua explicação das profecias que apontavam para o tempo do juízo, o Dr. José Wolff, o missionário a todo o mundo, começou a proclamar a próxima vinda do Senhor. Wolff nasceu na Alemanha, de origem hebraica. O pai era um rabino judeu. Quando ainda muito jovem, convenceu-se da verdade da religião cristã. Dotado de espírito ativo e investigador, tinha sido um ávido ouvinte das conversas em casa do pai, quando diariamente se reuniam alguns judeus devotos para recordarem as esperanças e expectativas do seu povo, a glória do Messias que havia de vir e a restauração de Israel. Ouvindo certo dia mencionar Jesus de Nazaré, o menino perguntou quem ele era. Um judeu de maior talento, foi a resposta. Mas como pretendeu ser o Messias, o tribunal judaico condenou-o à morte.
Por que é que então, voltou a perguntar, Jerusalém está destruída e por que é que nos encontramos em cativeiro? Ai de nós, respondeu o pai, porque os judeus assassinaram os profetas. Logo se insinuou na criança o pensamento: talvez fosse também Jesus um profeta, e os judeus mataram-no, sendo ele inocente. Este pensamento foi tão forte que, embora lhe fosse proibido entrar em qualquer igreja cristã, muitas vezes parava do lado de fora a escutar a pregação. Com apenas 7 anos, estava ele a vangloriar-se diante de um idoso vizinho cristão do triunfo futuro de Israel pelo advento do Messias, quando o ancião disse amavelmente: meu caro menino, dir-te-ei quem foi o verdadeiro Messias. Foi Jesus de Nazaré, a quem os teus antepassados crucificaram, assim como fizeram com os profetas da antiguidade. Vai para casa e lê o capítulo 53 de Isaías e convencer-te-ás de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Rapidamente ficou convencido, foi para casa, leu a passagem e admirou-se de ver quão profundamente ela se tinha cumprido em Jesus de Nazaré. Seriam verdadeiras as palavras do cristão? Pediu ao pai uma explicação da profecia, mas defrontou-se com um silêncio tão rigoroso que nunca mais ousou referir-se ao assunto. Isto, entretanto, apenas aumentou o seu desejo de saber mais a respeito da religião cristã. O conhecimento que ele procurava era-lhe cautelosamente vedado no seu lar judeu, mas quando tinha apenas 11 anos, deixou a casa paterna e saiu para o mundo a fim de obter educação, escolher a sua religião e o seu ofício por si mesmo. Encontrou durante algum tempo um lar entre os parentes que não tardou a ser expulso por eles como apóstata e sozinho e sem dinheiro teve de fazer o seu caminho no meio de estranhos. Ia de lugar em lugar, estudando diligentemente e conseguindo a subsistência para o ensino do hebraico. Por influência de um professor católico, foi levado a aceitar a fé romana e tomou a decisão de se tornar missionário para o seu próprio povo. Com este objetivo, foi, alguns anos mais tarde, prosseguir os seus estudos no Colégio da Propaganda em Roma. Ali, o seu hábito de pensar independentemente e falar com franqueza fez com que o acusassem de heresia. Atacava abertamente os abusos da Igreja e insistia na necessidade de uma reforma. Embora a princípio fosse tratado com um favor especial pelos dignitários papais, ao fim de algum tempo foi afastado de Roma. Foi de um lugar para o outro, sob a vigilância da Igreja, até que se tornou evidente que nunca poderia ser levado a submeter-se ao cativeiro do romanismo. Declararam-no incorrigível e deixaram-no em liberdade para que fosse para onde quisesse. Encaminhou-se então para a Inglaterra e, professando a fé protestante, uniu-se à Igreja Anglicana. Depois de 2 anos de estudo, em 1821, entregou-se à sua missão. Ao mesmo tempo que Wolff aceitava a grande verdade do primeiro advento de Cristo como homem de dores e experimentado nos trabalhos, via que as profecias apresentavam com igual clareza o seu segundo advento com poder e glória. E à medida que procurava conduzir o seu povo a Jesus de Nazaré como o prometido e indicar-lhes a sua primeira vinda em humildade como sacrifício pelos pecados dos homens, ensinava-lhes também a sua segunda vinda como Rei e Libertador. Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias, dizia ele, cujas mãos e pés foram traspassados, que como um cordeiro foi levado ao matadouro, que foi o homem de dores e experimentado em trabalhos, que veio pela primeira vez depois de ser o cetro tirado de Judá e o poder legislativo de entre os seus pés, virá pela segunda vez nas nuvens do céu e com a trombeta do arcanjo, e estará em pé sobre o Monte das Oliveiras, e aquele domínio sobre a criação que uma vez tinha sido entregue ao nosso primeiro pai e por ele perdido, será dado a Jesus. Ele será rei sobre toda a terra. Cessarão os gemidos e lamentações da criação, e cânticos de louvor e ações de graças serão ouvidos. Quando Jesus vier na glória do seu Pai com os santos anjos, os crentes que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Isto é o que nós, cristãos, chamamos primeira ressurreição. Então o reino animal mudará a sua natureza e se submeterá a Jesus. Prevalecerá a paz universal. O Senhor olhará novamente para a terra e dirá que tudo é muito bom. Wolff cria na primeira vinda do Senhor e a sua interpretação dos períodos proféticos colocava o grande acontecimento com muito poucos anos de diferença em relação ao tempo indicado por Miller. Aos que insistiam nesta passagem, daquele dia e hora ninguém sabe, que os homens não devem saber nada em relação à proximidade do advento, Wolff replicava: o Nosso Senhor disse que aquele dia e hora nunca deveriam ser conhecidos?
Não nos deu Ele sinais dos tempos para podermos ao menos saber a aproximação da sua vinda, como alguém sabe da proximidade do verão pelo brotar das folhas da figueira? Não deveremos nunca conhecer esse tempo quando o próprio Jesus nos exorta não só a ler o profeta Daniel, mas a compreendê-lo? E o mesmo livro de Daniel, em que se diz que as palavras estavam fechadas até ao tempo do fim, como era o caso do seu tempo, declara que muitos correrão de uma parte para a outra, expressão hebraica que significa observar e pensar a respeito do tempo, e a ciência, em relação ao tempo, se multiplicará. Além disso, o nosso Senhor não tem o intuito de dizer com isto que a proximidade do tempo não será conhecida, mas que o dia e hora exatos ninguém sabe. Pelos sinais dos tempos, ele diz, será conhecido o suficiente para nos levar à preparação para a sua vinda, tal como Noé preparou a arca. Em relação ao sistema popular de interpretar as Escrituras ou de as interpretar mal, escreveu Wolff, a maior parte da Igreja cristã tem-se separado do sentido claro das Escrituras, voltando ao sistema fantasioso dos budistas. Estes creem que a futura felicidade dos homens consistirá em mover-se pelo ar. Admitem que quando leem judeus, devem entender gentios, e quando leem Jerusalém, devem compreender Igreja. E se fala de terra, significa céu, e pela vinda do Senhor devem compreender o progresso das sociedades missionárias, e subir ao monte da casa do Senhor significa imponente reunião religiosa dos metodistas. Durante 24 anos, de 1821 a 1845, o Wolff viajou através da África, visitando o Egito e a Etiópia, da Ásia atravessando a Palestina, Síria, Pérsia, Uzbequistão e a Índia. Visitou também os Estados Unidos da América e, ao dirigir-se para lá, pregou na ilha de Santa Helena. Chegou a Nova York em agosto de 1837. E depois de falar naquela cidade, pregou em Filadélfia, em Baltimore, dirigindo-se finalmente a Washington. Ali, diz ele, por proposta apresentada pelo ex-presidente John Quincy Adams, numa das salas do Congresso, foi-me concedido por unanimidade o uso do Salão do Congresso para uma conferência que eu pronunciei num sábado, honrada com a presença de todos os congressistas e também do Bispo de Virgínia e do clero dos cidadãos de Washington. A mesma honra foi-me conferida pelos membros do governo de New Jersey e da Pensilvânia, em cuja presença fiz conferências sobre as minhas pesquisas na Ásia e também sobre o reino pessoal de Jesus Cristo. O Dr. Wolff viajou nos países mais bárbaros, sem proteção de qualquer autoridade europeia, suportando muitas dificuldades e cercado de inúmeros perigos. Foi espancado, passou fome, depois de ser vendido como escravo e por 3 vezes condenado à morte. Foi assediado por ladrões e algumas vezes quase morreu de sede. Numa ocasião, despojaram-no de tudo o que possuía, obrigando-o a viajar centenas de quilómetros a pé, através de montanhas, descalço e com os pés entregelados, em contacto com o chão frio e o rosto açoitado pela neve. Quando era advertido pelo facto de andar desarmado entre tribos selvagens e hostis, declarava estar provido de armas, oração, zelo para com Cristo e confiança no seu auxílio. Também estou provido, disse ele, do amor de Deus e do meu próximo, no meu coração e da Bíblia nas minhas mãos. Aonde quer que fosse, levava consigo as Escrituras em hebraico e em inglês. Sobre uma das suas últimas viagens, ele diz: eu conservava a Bíblia aberta na mão, sentia que o meu poder estava no livro e que a sua força me ampararia. Assim perseverou no seu trabalho até que a mensagem do juízo foi levada a uma grande parte habitável do globo. Entre judeus, turcos, persas, hindus e muitas outras nacionalidades e povos, distribuiu a palavra de Deus nessas várias línguas e em toda a parte anunciou a proximidade do reino do Messias. Nas suas viagens pelo Uzbequistão, encontrou a doutrina da próxima vinda do Senhor professada por um povo remoto e isolado. Os árabes no Iêmen, diz ele, possuem um livro chamado Seara, que dá informação sobre a segunda vinda de Cristo e o seu reino em glória, e esperam que no ano de 1840 haja grandes acontecimentos. No Iêmen passei 6 dias com os filhos de Recad. Não bebem vinho, não plantam vinhas, não semeiam e vivem em tendas. Lembram-se do bom e velho Jonadab, filho de Recab, e encontrei junto deles filhos de Israel, da tribo de Dan, que esperam com os filhos de Recab a breve vinda do Messias nas nuvens do céu. Outro missionário verificou existirem crenças semelhantes na Tartária.
um sacerdote tártaro, perguntou ao missionário quando é que Cristo viria pela segunda vez. Quando o missionário, que não sabia nada a respeito desse assunto, respondeu, o sacerdote pareceu ficar muito surpreendido com tal ignorância da parte de quem dizia estar a ensinar a Bíblia e declarou a sua própria crença baseada na profecia de que Cristo viria aproximadamente em 1844. Foi em 1826 que a mensagem do Advento começou a ser pregada na Inglaterra. O movimento ali não tomou forma definida como na América do Norte. O tempo exato do Advento não era geralmente tão ensinado, mas proclamava-se largamente a grande verdade da próxima vinda de Cristo em poder e glória. E isto não somente entre os dissidentes e não conformistas. Moran Brock, escritor inglês, declara que mais ou menos 700 pastores da Igreja Anglicana estavam empenhados na pregação deste Evangelho do Reino. A mensagem que indicava 1844 como o tempo da vinda do Senhor foi também dada na Grã-Bretanha. Publicações sobre o Advento provenientes dos Estados Unidos da América eram amplamente disseminadas. Em Inglaterra reeditavam-se livros e revistas, e em 1842 Robert Winter, inglês de nascimento, que recebera na América do Norte a fé do Advento, voltou ao seu país natal para anunciar a vinda do Senhor. Muitos uniram-se a ele na obra e a mensagem do juízo foi proclamada em várias partes de Inglaterra. Na América do Sul, no meio da desumanidade e das artimanhas dos padres, Lacunza, um jesuíta espanhol, teve acesso às Escrituras e recebeu assim a verdade da imediata volta de Cristo. Constrangido a fazer a advertência, mas querendo escapar das censuras de Roma, publicou as suas ideias sob o pseudónimo de Rabi ben Israel, representando-se a si mesmo como judeu convertido. Lacunza viveu no século XVIII, mas foi aproximadamente em 1825 que o seu livro chegou a Londres e foi traduzido para a língua inglesa. A sua publicação serviu para aprofundar o interesse que já despertava na Inglaterra pelo assunto do Segundo Advento. Na Alemanha, a doutrina fora ensinada no século XVIII por Bengel, pastor da Igreja Luterana e célebre sábio crítico da Bíblia. Contemplando a sua educação, Bengel dedicou-se ao estudo da teologia, para o qual o caráter sério e religioso da sua mente, fortalecido pelo seu anterior treino e disciplina, era naturalmente inclinado. Como outros jovens de caráter contemplativo, antes e depois dele, teve que lutar com dúvidas e dificuldades de natureza religiosa, ele faz alusão, muito sinteticamente, às muitas setas que traspassavam o seu pobre coração, tornando difícil suportar a sua juventude. Ao tornar-se membro do consistório de Württemberg, advogou a causa da liberdade religiosa. Ao mesmo tempo que mantinha os direitos e privilégios da Igreja, defendia toda a liberdade razoável aos que se sentiam obrigados, por motivos de consciência, a retirar-se da sua comunhão. Os bons efeitos desta política são ainda sentidos na sua província natal. Foi enquanto preparava um sermão sobre Apocalipse 21 para o domínio do Advento que a luz da segunda vinda de Cristo raiou no espírito de Bengel. As profecias do Apocalipse abriram-se à sua compreensão como nunca antes. Vencido pela intuição da importância admirável e pela extraordinária glória das cenas apresentadas pelo profeta, foi obrigado a desviar-se por algum tempo da contemplação do assunto. No púlpito, este apresentou-se-lhe novamente com toda a sua clareza e todo o seu poder. Desde aquela altura dedicou-se ao estudo das profecias, especialmente as do Apocalipse, e em pouco tempo chegou à convicção de que elas mostravam a proximidade da vinda de Cristo. A data que fixou como o tempo para o segundo advento diferia em muito poucos anos da que mais tarde Miller admitiu. Os escritos de Bengel têm sido espalhados por toda a cristandade. As suas ideias sobre profecias foram, de modo geral, recebidas pelo próprio Estado de Württemberg e até certo ponto noutras partes da Alemanha. O movimento continuou depois da sua morte e a mensagem do Advento ouviu-se na Alemanha ao mesmo tempo que despertava a atenção dos homens noutras terras. Logo no início, alguns dos crentes foram à Rússia e ali formaram colónias, e a crença na próxima vinda de Cristo é ainda mantida pelas igrejas alemãs naquele país. A luz brilhou também em França e na Suíça. Em Genebra, onde Farel e Calvino tinham propagado as verdades da Reforma, Gaussen pregou a mensagem do segundo advento. Na escola, como estudante, Gaussen encontrou o espírito de racionalismo que invadiu toda a Europa durante a última parte do século XVIII e início do século XIX.
Ao entrar para o ministério, não só ignorava a verdadeira fé, como se inclinava para o ceticismo. Na sua juventude, tinha-se interessado pelo estudo da profecia. Depois de ler a história antiga de Holin, a sua atenção foi despertada para o capítulo 2 de Daniel e ficou surpreendido com a maravilhosa exatidão com que a profecia se cumpria, conforme se via no relato do historiador. Ali estava um testemunho da inspiração das Escrituras que lhe serviu como âncora por entre os perigos dos últimos anos. Não podia sentir-se satisfeito com os ensinos do racionalismo e, ao estudar a Bíblia, procurando uma luz mais clara, foi levado algum tempo depois a uma fé positiva. Prosseguindo com as pesquisas sobre as profecias, chegou à convicção de que a vinda do Senhor estava próxima. Impressionado com a solenidade e importância desta grande verdade, desejou levá-la ao povo. Mas a crença popular de que as profecias de Daniel são mistérios e não podem ser compreendidas foi um grande obstáculo no seu caminho. Decidiu-se finalmente, como antes dele tinha feito Farrell, ao evangelizar Genebra, a começar o trabalho com as crianças, esperando por meio delas interessar os pais. Desejo que seja compreendido, disse ele mais tarde, falando do seu objetivo neste empreendimento, que não é por o considerar pouco importante, mas ao contrário, por causa do seu grande valor, que desejei apresentá-lo desta maneira familiar e que falei às crianças. Quis ser ouvido e receei que não o seria se me dirigisse primeiramente às pessoas adultas. Decidi-me, portanto, ir aos mais jovens. Arranjo um auditório de crianças. Se ele aumentar e os ouvintes escutarem com interesse e agrado, compreenderão e explicarão o assunto. Então, estou certo de que terei uma segunda reunião. E os adultos, por sua vez, hão de ver também que vale a pena sentar-se e estudar. Feito isto, a causa está ganha. O esforço foi bem sucedido. Ao falar às crianças, as pessoas mais velhas também foram ouvir. As galerias da igreja ficavam repletas de ouvintes atentos. Entre estes havia homens de posição e cultura, bem como desconhecidos e estrangeiros que visitavam Genebra, e assim a mensagem foi levada para outras partes. Animado com o êxito, Gaussen publicou as suas lições, esperando promover o estudo dos livros proféticos nas igrejas do povo de língua francesa. Publicar a instrução dada às crianças, diz Gaussen, é dizer aos adultos que muitas vezes negligenciam os referidos livros sob o falso pretexto de que são obscuros. Como podem eles ser obscuros se os vossos filhos os compreendem? Eu tinha o grande desejo, acrescenta ele, de tornar popular, se possível, o conhecimento das profecias nos nossos rebanhos. Não há nenhum estudo, na verdade, que me pareça responder melhor às necessidades deste tempo. É por meio dele que devemos preparar-nos para a próxima tribulação e vigiar e esperar por Jesus Cristo. Embora fosse um dos mais distintos e queridos pregadores na língua francesa, Gaussen, algum tempo depois, foi suspenso do ministério principalmente por usar a Bíblia ao dar instrução aos jovens em vez do catecismo da Igreja, manual fraco e racionalista, quase destituído de fé positiva. Mais tarde tornou-se professor numa escola de teologia e aos domingos continuava o seu trabalho como catequista, falando às crianças e instruindo-as nas Escrituras. As suas obras sobre as profecias despertaram também muito interesse. Da cátedra de professor, por intermédio da imprensa e pela sua ocupação favorita como professor de crianças, continuou durante muitos anos a exercer uma vasta influência e foi fundamental para chamar a atenção de muitos para o estudo das profecias que indicavam a próxima vinda do Senhor. Na Escandinávia, a mensagem do Advento também foi proclamada e suscitou grande interesse. Muitos despertaram do descuidado sentimento de segurança para confessarem e abandonarem os seus pecados, procurando o perdão em Cristo. O clero da Igreja do Estado, porém, opôs-se ao movimento e, através da sua influência, alguns que pregavam a mensagem foram presos. Em muitos lugares onde os que pregavam sobre a próxima vinda do Senhor foram desta maneira silenciados, Deus passou a enviar a mensagem de um modo miraculoso por meio de criancinhas. Como eram menores, a lei do Estado não as poderia proibir e foi-lhes permitido falar sem serem incomodadas. O movimento ocorreu principalmente entre as classes mais humildes e o povo reunia-se nas modestas casas dos trabalhadores para ouvir a advertência. Os mesmos pregadores infantis eram, na maior parte, habitantes pobres de cabanas. Alguns não tinham mais de 6 ou 8 anos, e ao mesmo tempo que a sua vida dava testemunho de que amavam o Salvador e procuravam viver em obediência aos santos mandamentos de Deus, manifestavam normalmente apenas a capacidade e inteligência que geralmente se vêem
nas crianças daquela idade. Entretanto, quando se encontravam em pé diante do povo, era evidente que eram dirigidos por uma influência acima dos seus dotes naturais. O seu tom de voz e as suas maneiras transformavam-se, e com poder solene faziam a advertência sobre o juízo, empregando as próprias palavras das Escrituras: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Reprovavam os pecados do povo, não só condenando a imoralidade e o vício, mas repreendendo o mundanismo e a apostasia, aconselhando os ouvintes a fugirem apressadamente da ira vindoura. O povo ouvia com temor. O convincente Espírito de Deus falava ao seu coração. Muitos passavam a pesquisar as Escrituras com um novo e mais profundo interesse. Os intemperantes e imorais corrigiam-se. Outros abandonavam as suas práticas desonestas e fazia-se uma obra tão notável que mesmo pastores da Igreja, do Estado, eram obrigados a reconhecer que a mão de Deus estava no movimento. Era vontade de Deus que as novas vindas do Salvador fossem dadas nos países escandinavos. E quando silenciou a voz dos seus servos, pôs o seu Espírito sobre as crianças para que a obra se pudesse realizar. Quando Jesus se aproximava de Jerusalém, acompanhado das multidões jubilosas que, com brados de triunfo e agitação de ramos de palmeiras, o aclamavam como filho de Davi, os invejosos fariseus apelaram para ele, a fim de que as mandasse silenciar. Jesus, porém, respondeu que tudo aquilo era o cumprimento da profecia e que se aquelas vozes se calassem, as próprias pedras clamariam. O povo, intimidado pelas ameaças dos sacerdotes e príncipes, cessou com a alegre proclamação ao entrar pelas portas de Jerusalém. Mas as crianças, nos pátios do templo, entoavam em seguida o estribilho e, agitando ramos de palmeira, clamavam: Glória ao Filho de Davi! Quando os fariseus, profundamente descontentes, lhes disseram: Ouves o que eles dizem? Jesus respondeu: Sim. E vocês nunca leram aquela passagem da Escritura que diz: da boca dos pequeninos e das crianças de peito farei sair louvores? Mateus capítulo 21, versículos 8 a 16. Assim como Deus agiu pelo meio das crianças no tempo do primeiro advento de Cristo, também o fez ao dar a mensagem do seu segundo advento. A palavra de Deus deve cumprir-se para que a proclamação da vinda do Salvador seja feita a todos os povos, línguas e nações. A Guilherme Miller e aos seus cooperadores coube a pregação desta advertência na América do Norte. Este país tornou-se no centro da grande obra do Advento. Foi aqui que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e dos seus companheiros foram levados até países distantes. Em todo o mundo, onde quer que tivessem penetrado missionários, para lá se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda a parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O testemunho das profecias que pareciam indicar a vinda de Cristo na primavera de 1844 apoderou-se profundamente do espírito do povo. À medida que a mensagem ia de um estado para o outro, despertava-se por toda a parte um grande interesse. Muitos estavam convictos de que os argumentos tirados dos períodos proféticos eram corretos e, sacrificando o orgulho das suas opiniões, recebiam a verdade alegremente. Alguns pastores puseram de lado as suas ideias e os seus sentimentos sectários e, renunciando aos seus salários e às suas igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Houve, entretanto, poucos pastores que aceitaram esta mensagem. Foi, por conseguinte, confiada em grande parte a leigos humildes. Lavradores deixaram os campos, mecânicos as ferramentas, negociantes as suas mercadorias, profissionais os seus cargos. Mesmo assim, o número de obreiros era pequeno em comparação com a obra a ser empreendida. A condição de uma igreja ímpia e de um mundo cheio de maldade pesavam na alma dos verdadeiros vigias, e eles suportavam voluntariamente as fadigas, as privações e o sofrimento, para poderem chamar os homens ao arrependimento para a salvação. A obra, ainda que Satanás se opusesse, prosseguia firmemente, sendo a verdade do Advento aceite por muitos milhares de pessoas. Por toda a parte se ouvia o penetrante testemunho, advertindo os pecadores, tanto mundanos como membros da Igreja, a fugirem da ira vindoura. Tal como João Batista, o precursor de Cristo, os pregadores punham o machado na raiz da árvore e insistiam com todos para que produzissem frutos dignos de arrependimento. Os seus fervorosos apelos estavam em evidente contraste com as afirmações de paz e segurança que se ouviam dos púlpitos populares.
e onde quer que a mensagem fosse apresentada, comovia o povo. O simples e direto testemunho das Escrituras, levado ao coração pelo poder do Espírito Santo, comunicava-lhes um peso de convicção a que poucos eram capazes de resistir inteiramente. Os que professavam a religião eram despertados da sua falsa segurança. Viam a sua apostasia, o seu mundanismo e a sua incredulidade, bem como o seu orgulho e egoísmo. Muitos procuravam o Senhor com arrependimento e humilhação. Fixavam agora no céu as afeições que durante tanto tempo tinham estado ligadas às coisas terrenas. O Espírito de Deus repousava sobre eles e, com o coração abrandado e subjugado, uniam-se para fazer soar o clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Pecadores, chorando, perguntavam: o que devo fazer para me salvar? Aqueles cuja vida tinha sido de desonestidade estavam ansiosos por fazer a devida restituição. Todos os que encontravam paz em Cristo ansiavam ver outros participarem desta bênção. O coração dos pais convertia-se aos filhos e o dos filhos aos pais. As barreiras do orgulho e da reserva foram varridas. Fizeram-se confissões sinceras e os membros da família trabalhavam pela salvação dos mais queridos e dos que estavam mais perto. Frequentemente ouvia-se uma voz de fervorosa intercessão. Por toda a parte havia almas profundamente angustiadas, lutando com Deus. Muitos passavam toda a noite em oração para obter a certeza de que os seus pecados estavam perdoados ou pela conversão dos parentes ou vizinhos. Todas as classes se congregavam nas reuniões adventistas. Ricos e pobres, grandes e humildes, estavam por vários motivos ansiosos por ouvir por si mesmos a doutrina do segundo advento. O Senhor detinha o espírito de oposição enquanto os seus servos explicavam as razões da sua fé. Algumas vezes o instrumento era fraco, mas o Espírito de Deus dava poder à sua verdade. Nessas assembleias sentia-se a presença dos santos anjos e muitos eram diariamente acrescentados aos crentes. Quando as provas da próxima vinda de Cristo eram repetidas, vastas multidões escutavam silenciosas e extasiadas as solenes palavras. O céu e a terra pareciam aproximar-se. O poder de Deus fazia-se sentir em pessoas velhas, jovens e de meia-idade. Os jovens chegavam aos seus lares com louvores nos lábios, ressoando o som festivo no ar silencioso da noite. Ninguém que tenha assistido àquelas reuniões poderá esquecer dessas cenas do mais profundo interesse. A proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitos, entre todas as classes, desde o pastor, no púlpito, até ao mais ousado pecador. Cumpriram-se as palavras da profecia. Nos últimos dias, hão de aparecer certas pessoas que viverão de acordo com as suas paixões. Fazendo pouco de vocês, eles dirão: Cristo prometeu voltar. Em que é que ficou essa promessa? Os nossos pais já morreram e tudo continua na mesma, como desde o princípio do mundo. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Muitos que diziam amar o Salvador declaravam que não se opunham à doutrina do segundo advento, apenas faziam objeções ao tempo definido. Mas os olhos de Deus, que veem tudo, liam o seu coração. Não desejavam ouvir falar acerca da vinda de Cristo para julgar o mundo com justiça. Tinham sido servos infiéis. As suas obras não resistiriam à inspeção do Deus que sonda os corações e receavam encontrar-se com o Senhor. Tal como os judeus nos dias de Cristo, não estavam preparados para o receber. Não só se recusavam a ouvir os claros argumentos da Bíblia, mas procuravam ridicularizar os que aguardavam o Senhor. Satanás e os seus anjos exultavam e lançavam insultos ao rosto de Cristo e dos santos anjos, pelo facto dos que dizem ser seu povo terem tão pouco amor por ele que não desejavam o seu aparecimento. Daquele dia e hora ninguém sabe, era o argumento mais frequentemente apresentado pelos que rejeitavam a fé do Advento. A passagem é: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Os que aguardavam o Senhor apresentavam uma explicação clara e harmoniosa desta passagem, e o uso errado que os seus opositores faziam dela foi claramente demonstrado. Estas palavras foram proferidas por Cristo na memorável conversação com os discípulos no Monte das Oliveiras, depois de ele se ter afastado do templo pela última vez. Os discípulos tinham feito a pergunta: qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus deu-lhes sinais e disse: quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o tempo já está próximo.
Mateus capítulo 24, versículos 3 e 33. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua outra. Embora ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade e exige que saibamos isto. Além disso, é-nos ensinado que desprezar a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi para os que viveram no tempo de Noé o não saber quando viria o dilúvio. E a parábola, no mesmo capítulo, põe em contraste o servo fiel com o infiel e sentencia o que disse para consigo: o meu patrão ainda se demora. Mostra sob que luz Cristo olhará e recompensará os que encontrar a vigiar e a pregar a sua vinda, bem como os que a negam. Vigiai, pois, diz ele, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus capítulo 24, versículos 42 a 51. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Paulo fala de uma classe de pessoas para a qual o aparecimento do Senhor há de ser surpresa. Ele diz: o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Mas ele diz aos que estão atentos à advertência do Salvador: vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 a 5. Mostrou-se assim que as Escrituras não oferecem garantia aos homens que permanecem na ignorância em relação à proximidade da vinda de Cristo. Aqueles, porém, que apenas desejavam uma desculpa para rejeitar a verdade, fecham os ouvidos a esta explicação, e as palavras daquele dia e hora ninguém sabe continuam a ser repetidas pelos audaciosos escarnecedores e mesmo pelos professos ministros de Cristo. Quando os homens despertaram e começaram a procurar o caminho da salvação, houve mestres religiosos que se interpuseram entre eles e a verdade, procurando acalmar os seus temores com interpretações falsas da palavra de Deus. Vigias infiéis uniram-se na obra do grande enganador, clamando: paz, paz, quando Deus não tinha falado de paz. Muitos, tal como os fariseus do tempo de Cristo, recusaram entrar no reino de Deus e perturbaram os que estavam a entrar. O sangue dessas almas ser-lhes-á requerido. Os mais humildes e devotos nas igrejas eram geralmente os primeiros a receber a mensagem. Os que estudavam por si mesmos a Escritura Sagrada não podiam deixar de ver o desacordo entre as opiniões populares com os textos sagrados referentes à profecia. Onde quer que o povo não fosse dirigido pela influência do corpo ministerial, onde quer que por si mesmo se investigasse as Escrituras, a doutrina do Advento precisava apenas de ser comparada com as Escrituras para lhe estabelecer a sua autoridade divina. Muitos eram perseguidos pelos seus irmãos descrentes. Alguns, para conservarem a sua posição na igreja, resolveram não falar a respeito da sua esperança. Outros, porém, sentiam que a lealdade para com Deus não lhes permitia ocultar desta maneira as verdades que Ele lhes tinha confiado. Muitos foram separados da comunidade da Igreja unicamente pelo facto de exprimirem a sua crença na vinda de Cristo. As palavras do profeta: vossos irmãos que vos aborrecem e longe de si vos separam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Isaías capítulo 66, versículo 5. As palavras do profeta tornaram-se muito preciosas para os que suportavam esta prova da sua fé. Anjos de Deus observavam com o mais profundo interesse o resultado da advertência. Quando houve uma rejeição geral da mensagem por parte das igrejas, os anjos afastaram-se com tristeza. Mas havia muitos que ainda não tinham sido provados quanto à verdade do Advento. Muitas pessoas eram desviadas por maridos, esposas, pais ou filhos, que as convenciam de que era pecado até mesmo escutar as heresias pregadas pelos adventistas. Os anjos receberam ordem de cuidar fielmente daquelas pessoas, pois outra luz, procedente do trono de Deus, deveria ainda resplandecer sobre elas. Os que tinham recebido a mensagem aguardavam a vinda do Salvador com um inexprimível desejo.
A altura em que esperavam encontrar-se com ele estava às portas. Com calma e solenidade viam a hora aproximar-se. Pareciam em doce comunhão com Deus, como que antegozando a paz de que desfrutariam no glorioso futuro. Ninguém que tenha experimentado esta confiante esperança poderá esquecer-se daquelas preciosas horas de expectativa. Algumas semanas antes do tempo, as ocupações seculares foram na sua maior parte postas de lado. Como se estivessem no leito de morte e devessem dentro de poucas horas cerrar os olhos para as cenas terrestres, os crentes sinceros examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções do seu coração. Não houve confecção de vestes para a ascensão, mas todos sentiam a necessidade de evidência íntima de que estavam preparados para se encontrarem com o Salvador. As suas vestes brancas eram a pureza da alma, o caráter purificado do pecado pelo sangue expiatório de Cristo. Oxalá ainda houvesse entre o povo professo de Deus o mesmo espírito de exame do coração, a mesma fé ardente e resoluta. Se eles tivessem continuado a humilhar-se perante o Senhor desta maneira, a insistir com os seus pedidos no propiciatório, possuiriam uma experiência muito mais rica do que aquela que agora têm. Há muito pouca oração, muita falta de verdadeira convicção do pecado e a ausência de uma fé viva deixa muitos destituídos da graça tão ricamente provida pelo nosso Redentor. Deus desejou provar o seu povo. A sua mão ocultou um erro no cálculo dos períodos proféticos. Os adventistas não descobriram esse erro. Também não foi descoberto pelos seus opositores mais instruídos. Estes últimos diziam: a vossa contagem dos períodos proféticos é correta. Qualquer grande acontecimento está prestes a ocorrer. Mas não é o que o Sr. Miller prediz. É a conversão do mundo e não a segunda vinda de Cristo. Passou-se o tempo de expectação e Cristo não apareceu para a libertação do seu povo. Os que com fé e amor sinceros tinham esperado o Salvador experimentaram um amargo desapontamento. Todavia, os propósitos de Deus cumpriam-se. Estava a provar o coração dos que diziam estar à espera do seu aparecimento. Havia muitos entre eles que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo. A profissão de fé não tinha transformado nem o seu coração nem a sua vida. Quando o acontecimento esperado não se realizou, essas pessoas declararam que não estavam decepcionadas, pois nunca tinham acreditado que Cristo viria. Eram os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Mas Jesus e toda a hoste celestial olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis, embora decepcionados. Se pudesse descerrar o céu que separava o mundo visível do invisível, ter-se-iam visto anjos aproximarem-se daquelas almas sinceras, protegendo-os dos dardos de Satanás.